Vamos retomar aqui, pessoal. Continuando a nossa correção de história, página 60, setor secundário. Ele diz aqui: você já viu que o setor secundário que ocorre a transformação da matéria-prima são atividades relacionadas aos mais variados tipos de indústria. Então aqui ele traz vários tipos de indústria, né, como representação aí do setor secundário. Na página 61, ele falou um pouco sobre os direitos do trabalhador, né? Essa página é bem interessante vocês lerem com atenção. A pessoa que trabalha em uma fábrica é também denominada de operário. O operário trabalha na fábrica em troca de um salário. Todo trabalhador deve ter o registro do seu emprego em um documento que chamamos de carteira de trabalho e sua profissão regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os trabalhadores se organizam em um sindicato, entidade que defende seus interesses e direitos. A quantidade mínima que uma pessoa pode receber como remuneração por um trabalho no Brasil é chamada de salário mínimo. Em 2018, o salário mínimo correspondia a um valor de R$ 954. Hoje, em 2020, o valor do salário mínimo está de R$ 1.045, certo? É dever do empregador oferecer equipamentos de segurança, dependendo do que é fabricado. O empregador deve fornecer capacete, protetores auriculares, máscaras, luvas, botas, entre outros equipamentos. Então, se porventura cair na prova, que tipo de equipamentos pode ser considerado como equipamentos de segurança, vocês já sabem: capacete, protetores auriculares, que são aqueles óculos, né, máscaras, luvas, botas e outros equipamentos. Por outro lado, é dever do operário, ou seja, do trabalhador, trabalhar conforme as normas de segurança, porque muitas vezes o trabalhador oferece e o operário não quer usar, porque incomoda, porque faz calor. Mas aqui nessa imagenzinha, né, ele até dá uma demonstração aí da importância. Um trabalhador usando, né, os equipamentos de segurança, capacete, o protetor auricular, luvas, botas. Então, caiu um tijolo na sua cabeça e ele ainda ficou rindo, né? Aqui, ó, o trabalhador sem o equipamento de segurança, caiu um tijolo na sua cabeça, ele já ficou aí cheio de dor, pode quebrar um braço, pode machucar as mãos aí nas fábricas, né, ou cortar o pé. Então, por isso a necessidade dos equipamentos de segurança, tá bom? Ele diz aqui, ó: escolha uma profissão que você conheceu nessa aula e converse com os colegas e o professor sobre a importância desse trabalho. Então, hoje a gente já viu aqui, né, vários exemplos de trabalhadores. Tem também o trabalhador do campo. Você poderia escolher e escrever um pouquinho sobre a importância deles, né? A importância do trabalho que ele fez, que ele faz, que ele realiza. Então, essa resposta é pessoal, certo? Continuando aqui, né? Ele fala o trabalho ao longo do tempo. Então, aqui nessa página, gente, ele fala principalmente da modernização na produção, né? Antigamente, você tinha um único trabalhador que fazia toda uma peça, digamos assim. Hoje existe a divisão do trabalho, onde geralmente cada pessoa só faz uma função. A gente pode ter o exemplo da fábrica aqui de camisetas, né? Digamos, antigamente, uma única costureira ela fazia toda uma blusa. Hoje não. Hoje tem a costureira que só prega a manga, tem a outra que só prega a gola, tem a outra que só faz a barra. Então, isso é divisão do trabalho, certo? Com isso, ele diz que aumentou a produção, mas também limitou o conhecimento do trabalhador. Por exemplo, uma costureira que sai da fábrica, ela não sai sabendo fazer uma roupa completa, porque ela aprende a fazer só uma função. E antigamente não. O sapateiro antigamente sabia fazer todo o sapato. A costureira sabia fazer toda a roupa. Hoje não. Hoje tem a pessoa que corta, tem a pessoa
que prega a manga, a pessoa que prega a gola, entendeu? Então, isso é a divisão do trabalho. Aqui ele trouxe duas imagens. Tecelãs trabalhando em indústria têxtil em Campinas, São Paulo, na década de 1920. E aqui, ó. Fábrica automatizada de aviamentos em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Então, a gente percebe aqui a presença de várias pessoas e aqui praticamente só máquinas, não é verdade? Ele diz aqui, ó, observe as fotos para resolver as atividades. Em qual das duas imagens você observa maior presença de operário? Na primeira imagem, na segunda imagem, há apenas máquinas, certo? Em qual delas a tecnologia parece mais moderna? Na segunda imagem, né, gente? As máquinas aqui dominando toda a produção. Na letra C, ele pergunta, em que época você acha que a produtividade era maior? Explique. Então, aqui ele trouxe essa resposta. A produtividade é maior atualmente, representada pela foto de 2015. Embora utilize menos mão de obra, a tecnologia empregada no maquinário garante uma maior produtividade, maior produção. Continuando aqui na nossa última página, a atividade hoje foi bem extensa, né? Mas bem produtiva. Ele vem falando aqui sobre a questão da poluição, né? Com as fábricas, que hoje já teve uma cobrança maior, as leis são mais rigorosas, as fábricas hoje poluem menos. Aí eu acho interessante, gente, que vocês leiam a legenda da foto, porque a atividade aqui você poderia responder todinha lendo essa legenda aqui, ó. Nas fotos vistas do Polo de Cubatão, São Paulo, em 1982 e em 2015, a zona industrial de Cubatão foi conhecida como Vale da Morte no passado. Nessa época, foi considerada a cidade mais poluente do mundo. Com os avanços da tecnologia, melhorou seu quadro ambiental. Certo? Então, agora vamos à atividade aqui. Ele pergunta: compare as imagens de Cubatão, São Paulo. Por que esse município foi conhecido como Vale da Morte? O que mudou dessa época para cá? Então, como resposta, ele trouxe: porque essa região industrial já foi considerada a mais poluente do mundo, por isso que ela foi considerada aí como o Vale da Morte. Para melhorar esse quadro, foram adotadas medidas para reduzir a emissão de poluentes e políticas rigorosas de fiscalização. Né? A gente percebe que aqui nessa época aqui, né, a fumaça era jogada diretamente no ar. Hoje não. Hoje tem toda uma tecnologia aí, principalmente com filtros, para que essa fumaça não seja jogada diretamente como sai das chaminés no ambiente. E a última questão, ele diz o seguinte: reflita por que é importante a instalação de filtros nas chaminés das fábricas. Porque essa prática contribui para controlar a emissão de gases poluentes na atmosfera. Certo, gente? Então, se essa foi a correção da atividade de hoje, eu espero que vocês tenham entendido o assunto, tenham resolvido. Não esqueça de colocar a datazinha aí nas páginas para saber quando você resolveu. Um abraço e corrija lá no caderno, corrija lá no seu livro.